Olá, meus 368 inscritos. Tudo bem com vocês? Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui embaixo. É rapidinho, não custa nada e me ajuda bastante. E uma hora vocês vão gostar de algum livro que eu falar aqui. Hoje eu vou falar desse livro aqui, ó, que é Percy Jackson, o ladrão dos raios lá. Gente, eu preciso dizer... Primeiro eu vou dizer, o livro é maravilhoso. Acho que é a primeira coisa importante que vocês precisam saber. Segundo, é que foi impossível não comparar o livro com Harry Potter, tá? Por quê? Pra mim, o Percy tem 3 personagens principais, que é o Percy, o Grover e a Annabeth. E o Harry Potter também tem 3 personagens principais. Eu achei a personalidade da Annabeth muito parecida com a da Hermione. Sim, muito parecida mesmo. Ambas inteligentes, ambas, né, têm sabedoria, então, assim, iguais. O Grover eu achei muito parecido com o Rony, ambos medrosos, meio engraçadinhos, assim, mas basicamente eles têm medo, são mais medrosos, assim, entre os trios. E a única diferença que eu achei foi entre os personagens principais, que é o Percy e o Harry. O Harry, eu tenho a impressão que ele é um pouco mais tímido, um pouco mais medroso, um pouco mais na dele. O Percy é demais. O Percy, ele tá nem aí, ele começa a enfrentar gente muito maior que ele é piadista, ele é irônico, assim, o Percy não tem vergonha nem medo de nada. Então, assim, eu achei... Tem coisas no livro que é muito parecido com Harry Potter, tem uma cena que eu fiquei assim, gente, isso é exatamente igual, mas eu achei as personalidades dos personagens iguais, exceto a do Harry e a do Percy. Eu achei a personalidade do Percy muito legal e eu preciso dizer que eu comecei a ler esse livro porque vai sair a adaptação da Disney. E eu amei quem vai ser o personagem que vai fazer o Percy. Porque aquele loirinho, que é esse aqui, ó, eu vi primeiro o filme dele, que é o Projeto Adam, se eu não me engano, da Netflix. E eu achei ele perfeito, maravilhoso. E quando eu vi que ele foi escalado, eu disse, não, agora eu preciso ler esse livro. E eu não tinha... Gente, eu não fazia ideia do mundo deles, do mundo do Percy. Então, assim, eu amei quem vai ser o personagem. E eu li o livro já colocando os personagens escolhidos na minha cabeça, o que ajuda demais. A gente começa o livro basicamente com uma sofrência do Percy. Ele tem dislexia, então, assim, ele tem dificuldade de conseguir fazer provas, dificuldade de estudar, nada prende a atenção dele, né, que é um problema real, e nele é extremamente aguçado, então a gente começa com ele nos explicando que ele tem basicamente essa doença, né, essa coisa que faz ele ficar disperso, e a gente também entende que ele já foi expulso de várias escolas, porque ele sempre arruma algum tipo de confusão, ele não consegue mesmo prestar atenção, ele não consegue ir bem em provas, é muito difícil ele tirar uma nota B, A numa prova, ele sempre tira C. Então a gente começa o livro entendendo que ele não para em escola nenhuma, a mãe dele tem que estar sempre mudando ele. Dá a entender que ele é um menino problemático, mas como é ele nos contando a história dele, a gente vê que ele não é problemático. São coisas que acontecem com ele e dá pra ver que ele é bem triste por causa disso, sabe? Ele fica extremamente decepcionado de todo ano ter que trocar de escola porque aconteceu alguma coisa, ele não foi bem, ou aconteceu alguma briga que ele não esperava, mas que aconteceu, ele precisou defender alguém, algum coleguinha, e ele é bem brabo, assim, ele é bem diferente do Harry Potter. Eu adorei a personalidade, assim, do Percy. Ele tá numa escola atual, que ele tem um amiguinho lá, que é o Grover, que, né, acaba se tornando um personagem super principal e super importante. E tem uma menina na escola que fica enchendo o saco desse Grover, que é a não sei o que, Bobbit, sei lá. Sei que a guria vai estar no seriado, já foi escalada ela também. E ela, querendo ou não, nesse primeiro livro, acaba sendo importante. Então, vamos dizer que o Grover sofre bullying na escola e o Percy, que é o amigo dele, toda hora tem que ficar defendendo ele, porque o Grover é cagãozinho, assim, tipo, é o Rony realmente, tem medo, não bate de frente, né, a guria fica roubando o sanduíche dele, e o Percy fica furioso querendo ir pra cima da guria pra poder defender o Grover. Então ele tá numa escola onde ele tem esse melhor amigo, que é o Grover, mas ele tá sempre nessa de que se ele não vai conseguir ficar na escola muito tempo, porque sempre algo dá errado, ele não consegue tirar boas notas, e senti uma vibe meio triste, assim, do Percy no início do livro. Essa é uma das primeiras escolas onde o Percy realmente gosta de um professor. Eu não vou lembrar o nome do professor agora, mas mais pra frente a gente vai fixar o nome do professor na cabeça. Ele é basicamente um professor de história, que ele é muito focado em coisas antigas, assim, da Grécia, história romana, mitológica, e ele tá sempre alfinetando o Percy pro Percy ser melhor
nesse conteúdo. Então ali a gente já sente que tem alguma coisa. O Percy atualmente ele mora com a mãe dele, mas na verdade a mãe dele botou ele numa outra escola pra ele poder estudar, então ele não mora perto da mãe dele. Então assim, ele tem a mãe dele em casa, um amiguinho na escola e um professor que gosta dele e que fica forçando ele a saber muito sobre coisas que até então são místicas, né? Sobre deuses, sobre o Olimpo, coisas assim bem, né, da Grécia, essas coisas. Então, o Percy não entende muito por que esse professor quer tanto que ele aprenda latim, por que esse professor quer tanto, né, que ele se saia bem nas provas, e o professor de toda a sala, ele chama mais a atenção do Percy. E o Percy diz que a única matéria que ele realmente gosta é essa, porque ele gosta do professor e ele sente que o professor vê um potencial nele, é um dos poucos professores que confiam que ele pode ser melhor, que essa doença dele, a dislexia, não vai impedir ele de viver e né, crescer e ser um adolescente, um adulto. Então a gente tem um Percy hoje de 12 anos, pequenininho, magrinho, que não se dá bem nas escolas, que ele tem dislexia, mas tem um professor que apoia ele e tem um amiguinho na escola que também tá sempre próximo dele. E aí a gente já entra na história. Eles vão, a escola sai pra fazer um passeio, e nesse passeio, aquela guria que fica roubando o sanduíche do Grover, praticando bullying com ele, ela começa a encher o saco dele de novo. E o Percy se irrita e vai pra cima da guria. Só que o diretor já disse que se o Percy fazer algo de novo, ele vai ser expulso. Então, assim, o Percy tá lutando pra não fazer nada. Mas acaba que ele acaba indo pra cima da guria. Ele joga, se não me engano, a guria dentro do chafariz ali de água, que eles estão num passeio, tipo num museu. E aí vem uma professora pra repreender ele. Uma professora que ele diz que já tá esperando que ele faça uma merda pra ela poder expulsar ele. E essa professora puxa o Percy pelo braço e leva ele pra dentro de um museu pra conversar com ele. Nesse momento, a professora deixa de ser professora e vira um monstro. Exatamente, ela vira asas e vai pra cima do Percy, ele tá apavorado. Primeiro que, antes dela virar um monstro, ela começa a falar com ele grosso e ele fica na cabeça dele, não, ela não vai fazer nada comigo, né? Ela é uma professora, ela não pode me bater nem nada, ela vai só me repreender. Do nada a mulher vira um monstro e ele já começa a ficar apavorado. Esse professor que gosta dele é um professor cadeirante, e esse professor aparece ali na hora que o Percy tá sendo atacado pela professora. E esse professor toca uma caneta pro Percy, que quando o Percy pega essa caneta se transforma numa espada. E o Percy consegue usar essa espada pra, né, cortar a professora que virou um monstro ali. Então, do nada, a gente tem uma cena de ação já no início do livro que o Percy não tá entendendo nada, como é que a professora dele virou um monstro, como é que o professor dele tocou uma caneta, que a caneta virou uma espada e ele conseguiu esfaquear o monstro. Aconteceu aquilo dali, o professor, né, o monstro ali some, né, meio que evapora, porque o Percy acertou ele com uma espada que, se eu não me engano, é uma espada de bronze, algo assim. E depois daquilo, o professor, meio que eles fizeram uma névoa na cabeça de todo mundo, inclusive do Percy, pra ele não lembrar o que aconteceu. Então todos eles fingem que nada aconteceu. Quando o Percy já sai do museu, ele pergunta pra todo mundo, você viu a professora? A professora, ele pergunta o nome da professora, é Duds, acho. E todo mundo fica, quem é Duds? Nunca vi. Quem é essa professora? Nunca vimos essa professora. E o Percy fica, não, vocês estão rindo, né? Vocês estão brincando comigo. Como não? Eu acabei de ser atacado por ela, vocês não viram, não sei o que, tipo, ninguém lembra. Por quê, né? Botaram uma névoa ali pra ninguém saber o que tá acontecendo. E aí, tipo, o professor dele, que ajudou, ele também se finge de que o Percy tá louco. Que ele não sabe o que o Percy tá falando. E aí eles voltam pra escola. Aí tem um momento que o Percy volta pra escola e ele realmente acha que ele tá louco, que nada daquilo aconteceu, mas na verdade aconteceu. E ele tá andando pelo corredor e ele acaba escutando o Grover, o amiguinho dele, que sofre bullying, conversando com o professor que ajudou ele, o professor cadeirante, que depois disse que ele era louco, que não sabe o que ele tava falando. Ele ouviu entre a porta eles falando algo sobre o Percy. E o Grover falava, não, eu acho que ele não tá pronto ainda, ou a gente precisa contar, né, eles estão vindo mais, de novo o ataque. E o professor falando, não, ele ainda não está preparado, a gente precisa de mais tempo. Na hora o Percy sabe que, tipo, ele não tá louco. Realmente aconteceu e o Grover e o professor estão escondendo algo dele. E o que acontece, né? O diretor acaba expulsando o Percy, porque, querendo ou não, ele empurrou a guriazinha lá no chafariz. Aconteceu algo diferente naquela água também. Um dos alunos começaram a dizer, você viu o que aconteceu com a água? Parece que a água levantou.
ali a gente já fica meio assim também, ó, o Percy, ele chegou perto d'água, a água já deu uma mudadinha ali, né? Então já tem alguma coisa aí, o Percy mais a água. Só que como ele empurrou essa guria, então ele fez algo que não era pra ter feito, e ele, de novo, é expulso da escola. E essa cena é muito triste, porque ele é expulso, e aí ele fica super triste, e o professor, esse professor cadeirante que tá escondendo algo dele, vai falar com ele e diz pra ele que não é pra ele ficar triste, que essas coisas acontecem, tipo, o professor sabe que ele tá sendo expulso, o professor tá escondendo algo, né? Mas é tão triste a cena, o Percy fica tão triste, ele fala que ele tá segurando as lágrimas porque ele não aguenta mais isso de toda hora ter que se mudar, de sempre acontecer alguma coisa. Eu fiquei com muita pena dele ali, deu vontade, assim, ele é criança, deu vontade de pegar ele no braço e dizer, ai meu Deus do céu. Muito fofinho. Aí o Percy é expulso e ele vai pra casa dele e o Grover meio que vai junto no ônibus, né? O Grover vai pra algum lugar e o Percy vai pra casa da mãe dele. Só que o Percy bate de frente com o Grover e fala, eu ouvi o que você e o professor estavam falando. Do que se trata? Fala agora. E aí o Grover pega um cartão, exatamente, um cartão de visita, com 12 anos, ele tem um cartão de visita e ele mostra. O Grover é tipo um guardião. E aí o Percy não entende muito bem. E aí o Grover meio que já começa a explicar ali que ele é um guardião, que essas coisas de Olimpo existe, que deuses existem. Então o Percy fica meio assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí ele descobre que o Grover é meio que o guardião dele. Então por isso que o Grover tá com ele na escola, por isso que o Grover tá com ele ali naquele ônibus. Mas aí o Percy vai pra casa da mãe dele, né? Porque agora ele não tem onde ficar, e o Grover meio que some. Quando o Percy chega na casa dele, a gente tem um ponto muito importante, que ele tem um padrasto extremamente cuzão. E um padrasto fedido, gordo, nojento, que bate na mãe dele, que trata a mãe dele como uma escrava e que odeia o Percy. Então, assim, a mãe do Percy tá casada com um homem muito nojento, e o Percy meio que nem gosta de ir pra casa por causa daquele cara que trata ele super mal. Aí a mãe dele, né, pra tentar tirar o Percy daquele ambiente, ela meio que faz um passeio com ele, leva ele pra ficar numa casa de um lago, assim, durante um fim de semana. E a gente já começa meio que notar que a mãe do Percy sabe sobre essas coisas místicas de deuses e Olimpo. Então, assim, já dá pra entender que só o Percy não sabe mesmo quem ele é e o que tá acontecendo. Aí tem uma hora que começa a chover, não sei o que, quando vê alguém começa a bater na porta deles, onde a mãe do Percy e o Percy estão, uma casa de lago, né? E quando vê o Grover na porta, exatamente apavorado, dizendo que ele tava procurando o Percy em tudo que é lado. Primeira coisa que o Percy percebe é que o Grover, da cintura pra baixo, ele é meio que um bode. Exatamente, ele chega a fazer bé! E o Percy fica apavorado. O Percy fala, meu Deus, você é um cavalo, é um burro. E o Grover, não, eu sou um bode. Então, o Grover, ele é um guardião e ele é um bode. E aí já a cena é super engraçada. E o Grover tá fugindo porque tem um monstro seguindo o Percy e eles precisam fugir dali. Durante o livro a gente descobre que existem os meio-sangues, que são o quê? São filhos de deuses, tá? Deuses, tipo, Poseidon transou com uma humana e nasceu um meio-sangue, que é, né, um meio humano e semideus, que eles chamam. E esses semideus, eles têm um cheiro muito forte. E os monstros do submundo, assim, tipo, do inferno, eles sentem esses cheiros. E eles ficam indo atrás desses semideuses, né, desses filhos dos deuses com humanos, pra matá-los. Então, a gente descobre que o Percy, ele é um semideus. Ele é filho de um deus com a mãe dele, né, com uma humana. Mas a gente não sabe ainda quem é esse deus, que é o pai do Percy, e ele nunca conheceu. E o Percy, querendo ou não, ele tem um cheiro forte, por isso que ele tem um guardião. Por isso que o Grover tá ali pra proteger ele, porque os monstros vão atrás desse cheiro, e no momento tem um monstro atrás deles, então eles precisam correr. E a mãe do Percy e o Grover sabem um lugar seguro pra levar o Percy, então tem duas pessoas ali protegendo o Percy. Eles entram num carro e eles saem a milhão a fugir pra um acampamento de meio-sangues. Um acampamento onde só tem semideuses, que é o acampamento mais importante da história toda. Eles estão lá correndo do monstro que quer pegar eles. O monstro, se eu não me engano, é um minotauro feito de bronze. Acho que é bronze, lataria, sei lá o que é. Um bicho extremamente forte seguindo eles correndo do carro. Tem uma hora que a mãe dele bate o carro e todos os três acabam saindo pra fora. E eles já estão vendo esse sítio, né, esse acampamento. Eles só precisam correr até lá.
E aí é o Percy correndo, o Grover tá machucado, então tá bem ruim dele correr, e a mãe do Percy também tá tentando correr. Mas a mãe do Percy já diz que ela só pode ir até um certo ponto. Porque o acampamento, ele tem uma proteção mágica, onde humano já não pode passar e monstro também não. Então, o que demarca o acampamento tem uma árvore lá. E essa árvore é extremamente importante para a história e para o livro. Então, lembra, tem uma árvore que ela meio que delimita até onde pode entrar, passar o monstro e os humanos, porque depois dali só os semideuses passam, né? Só pessoas com poderes, vamos dizer assim, conseguem passar. Então a mãe do Percy começa a gritar pra ele e o Grover correrem e irem para aquele lugar que ela só pode ir até uma parte, e ela vai tentar dispersar o Minotauro que tá vindo pra matar eles. Aí acontece uma coisa importante na história, que o Minotauro mata a mãe do Percy. Exatamente, já no início, assim. Ele pega ela pelo pescoço e ela meio que vira um brilho. Ela vira uma luz, assim. Ela não sai sangue nem nada, ela vira um brilho e some. E o Percy, obviamente, começa a gritar. O Percy luta com o Minotauro, ele consegue lutar, ele tem a espada dele, que na verdade é aquela caneta que o professor deu, que é uma caneta que tá sempre com ele, é mágica, então a caneta sempre vai aparecer no bolso dele, mas na verdade ela é uma espada. E ele consegue lutar com o Minotauro, ele arranca o chifre do Minotauro, e aí ele consegue matar o Minotauro, e ele e o Grover acabam meio que desmaiando, e os dois acordam já dentro do acampamento meio sangue, então já acordam seguros, mas a mãe do Percy morta. Como eu falei pra vocês que a árvore é extremamente importante, por que ela é importante? Todos os semideuses, né, meio sangue, eles têm um momento da idade deles que eles vão ir pro acampamento, que é o lugar mais seguro pra eles, porque na cidade os monstros sentem o cheiro e querem matar eles toda hora. Teve uma meio sangue, que é a filha do Zeus, que ela tentou correr, chegar no acampamento e não deu tempo, ela foi morta. E quando ela morreu, nasceu uma árvore. E a partir dessa árvore que o acampamento meio que tem a segurança ali. Então eles chamam aquela árvore de Thalia, que é o nome da menina, né, dessa semideus, dessa meio sangue, que morreu. E ela morreu pra atrasar também os monstros pro Grover e a Annabeth e o Luke, que aos poucos a gente vai entendendo quem é, conseguissem chegar no acampamento. Então a Thalia meio que se sacrificou, morreu ali e nasceu uma árvore. Então é extremamente importante, no segundo livro essa árvore é extremamente importante. O Percy, ele tá meio machucado, né, porque ele lutou com o Minotauro, ele viu a mãe dele morrer e ele acorda numa cama e umas pessoas tentando dar algo pra ele comer e algo pra ele beber. Uma dessas pessoas é a Annabeth, que é a personagem principal do livro também, lembra que são três, o Percy, o Grover e a Annabeth. E aí aparece um outro personagem onde a gente fica tipo, uau! Lembra o professor que era legal com ele na escola, que queria que ele aprendesse latim, aprendesse sobre deuses e tudo? O professor tá ali também, que depois a gente descobre que o nome dele é Kiran. E o Kiran, ele é na verdade um centauro. Ele não usa cadeira de roda, ele na verdade ele tem patas assim de um centauro, de um cavalo. E o Percy fica apavorado quando vê ele sem entender nada. Ali ele já começa a cair um pouco na real que tudo de deuses, essas coisas existem, né? Porque um amigo dele, ele acabou de descobrir que é um bode e que o professor dele é um centauro. E aí tem a Annabeth, que é quem tá cuidando dele ali e botando comida pra dentro da boca dele. E tem uma cena muito engraçada, que eu espero que tenha no seriado, que é ele fica falando assim, na cabeça dele, né? Nossa, ela tá vindo aqui, provavelmente ela vai dizer, uau, ele matou um minotauro, uau, ele tem até o chifre do minotauro na cabeça. Aí a Annabeth olha pra ele e fala, você baba enquanto dorme. Gente, eu preciso muito ver essa cena no seriado. Muito perfeito. O Percy fica todo sem jeito, imagina, tadinho. Muito boa. Como eu falei pra vocês, todo meio sangue que tá naquele acampamento, ele é filho de algum deus. A Annabeth, a gente descobre que ela é filha de Atenas. Que é a deusa da sabedoria e da guerra. Então, cada meio sangue que tá ali é filho de alguém. A gente precisa saber quem que é o pai do Percy, que até então a gente não sabe. Como eu falei pra vocês, né, o Percy, ele tá lá no acampamento, tá começando a entender um pouquinho mais da história, começando a entender um pouquinho mais sobre o pai dele, ele precisa aprender, né? Gente, ele tem 12 anos, então assim, ele precisa aprender a mexer com os próprios poderes. E uma coisa que eu achei estranha no livro é que ele não tenta, tipo, e ninguém tenta desenvolver os poderes dele relacionado à água. Isso eu achei estranho, acho que poderia ter sido extremamente abordado, e não foi. Ele quase não usa os poderes dele, eu achei assim... Achei meio sem noção essa parte. Ele quase não usa, assim, os poderes dele com água. Ele vai se aproximando mais do Grover, né? Entendendo que o Grover, então, além de amigo, é um guardião.
ele começa a se aproximar um pouquinho mais da Annabeth, mas é porque a Annabeth, ela se aproxima dele com um pouquinho de interesse. Tem umas profecias, tem um oráculo lá, e dá a entender que teve uma profecia dizendo que um semideus seria super importante, seria super forte, e seria um semideus que ele poderia meio que destruir o Olimpo ou ser uma pessoa boa. Então, assim, tem um semideus aí que ele é muito importante na profecia, e a Annabeth quer saber mais sobre isso. E quando eles estão lá nesse acampamento, eles são crianças, né? Eles querem fazer missões fora do acampamento, que eles chamam de missões mesmo de vida real, né? Que eles falam, no acampamento eles estão todos protegidos, não chega nenhum monstro. Mas eles querem sempre sair do acampamento para fazer algum tipo de missão. Então a Annabeth se aproxima do Percy porque ela quer muito fazer uma missão fora do acampamento e ela acha que o Percy é o caminho dela para isso. E eles acabam se aproximando. Tem uma coisa muito legal que a Bernadette, ela tem um boné dos Yanks, eu acho que a Athena, que é a mãe dela, deu pra ela. É um boné que ela fica invisível, e ela tá sempre com esse boné, então ela passa os livros todos usando o boné, ficando invisível. É uma coisa bem legal, que eu espero que eles acabam trazendo também no seriado. Bom, é um acampamento, né, então o Percy faz algumas amizades e algumas inimizades. Uma amizade que ele faz além da Annabeth e do Grover é o Luke, que é um gurizinho lá que já é um pouquinho mais velho, já tá um tempão no acampamento. Dá pra ver que o cara é um pouquinho ressentido, assim, com um dos deuses, que é o pai dele. Ele acha que o pai dele, tipo, não quer saber dele. E é bem estranho, realmente, esse relacionamento dos deuses com os filhos. Eles estão nem aí com os filhos, eles não têm contato nenhum, basicamente. O Poseidon, basicamente, só botou um símbolo em cima da cabeça do Percy e disse que ele é filho dele. E deu zero contato, zero explicações, nada. Fica até com um pouquinho de pena do Percy em relação a isso. E com os outros é a mesma coisa. Então tem o Luke, que acaba se aproximando do Percy, sendo legal com ele, treinando ele. E sendo uma pessoa muito mais experiente nessa história toda do que o Percy. E tem a Clarice também, que ela é filha do deus Ares, o deus da guerra. E a guria é chata pra caramba. Ela fica enchendo o saco do Percy, querendo brigar com ele toda hora. Ela realmente é filha ali do deus da guerra. A guria é insuportável. Tem um momento que o Percy é atacado por um cão infernal dentro do acampamento. Lembra, é um acampamento encantado, então não é pra entrar monstros lá dentro. Mas fica no ar que alguém lá de dentro convocou um demônio pra matar o Percy. Então eles conseguem matar ali o cão, mas na hora o Quirrell, que é o professor aquele, que é um centauro, que é amigo do Percy, já diz, foi alguém aqui de dentro que invocou. Então já fica meio assim, já temos alguma pessoa do mal dentro do acampamento. A gente passa esse livro quase sem saber quem foi. Aí agora, basicamente, a gente entra realmente na história do livro, que é por que é Percy Jackson um ladrão de raios, né? A gente tá num momento da história onde o Zeus e o Poseidon estão brigando. Lembra que tem 3 deuses grandes, que é o Zeus, o Poseidon e o Hades. Exatamente. O Zeus e o Poseidon, eles estão brigando porque o principal raio do Zeus sumiu, como se fosse uma arma, tá? Sumiu. E o Zeus acha que o Poseidon pegou. Só que o Poseidon não poderia pegar diretamente, ele não pode pegar nada de outro deus diretamente. Então o Zeus acha que o Poseidon pediu pro filho dele, que é o Percy Jackson, roubar esse raio. E é muito engraçado quando o Percy descobre isso, porque o Quirrell fala pra ele. Então o Zeus acha que alguém roubou o raio dele. E aí o Percy diz, nossa, quem seria que roubou? E aí o Quirrell fala, foi você. E o Percy, o quê? Eu não roubei nada. Tipo, como assim? Eu não roubei nada. Ele realmente não tinha roubado nada. Ele tá sendo acusado de uma coisa. Ele recém entrou nesse mundo. Como assim já estão dizendo que ele roubou alguma coisa? Mas o Zeus colocou na cabeça dele que quem roubou foi o Percy Jackson a pedido do Poseidon. E o Poseidon diz que não. E aí meio que ficou marcada uma guerra. O Zeus falou que se o Poseidon não entregar o raio até o dia, sei lá, 5 de julho, que é a data de um solfístico, eles iam entrar em guerra. O Poseidon disse que se o Zeus não pedir desculpa pra ele até o dia 5 de julho por estar de forma injusta dizendo que ele roubou algo, eles vão brigar. Então tá o acampamento, né, o Quirrell ali, que é o professor, né, com as crianças dizendo, então, Percy, a gente sabe que você não roubou, mas a gente gostaria que você tentasse recuperar esse raio, não sabemos onde está direito, e entregasse pro Zeus e mostrar pra ele que você não roubou, que o Poseidon não roubou, e evitar que eles briguem, porque se eles brigarem, vai destruir o mundo. Porque até então o Percy descobre que o Olimpo existe. Exatamente, o Olimpo das histórias, místico, ele existe. Me dá a entender que o Olimpo vive no céu,
tá? A cidade do Olimpo. E ele se muda. Já existiu uma vez lá na China, já existiu, sei lá, aqui no Brasil, e agora o Olimpo tá nos Estados Unidos. Por isso que quando eu comecei o livro, eu achei, nossa, esse livro deve se passar na Grécia, né? Algo do tipo, não, o livro passa meio que em Nova York. Por quê? Porque o Olimpo está, né, atualmente ali nos Estados Unidos. Então, por isso que o livro se passa ali. E o Olimpo existe, o Percy, né, descobre isso. E o Percy está sendo acusado de roubo de algo que ele nem fazia ideia que existia. E agora estão pedindo para ele ir buscar o tal do raio em algum lugar e devolver. Sendo que, tipo, o guri não tem nada a ver com isso. Se eu sou ele, eu não ia atrás de raio nenhum. O professor do Percy, ele meio que tem uma ideia de onde ele acha que esse raio pode estar. Eu não lembro muito bem a tramóia ali, mas eles acham que o Hades pode estar com um raio, porque ele roubou pra criar inimizade ali entre os dois irmãos. Lembrando que o Hades faz parte dos 3 deuses grandes, né? Os grandes deuses. Poseidon, Zeus, que é o dono do raio, e o Hades, que é o do mundo inferior. Então, a gente tem uma missão pro Percy fazer. E o Quirrell diz que ele pode levar 2 pessoas. Adivinha quem que o Percy vai levar? Vai levar o Grover, né, que já é o guardião dele, que eles já se dão super bem. E a outra pessoa que se candidatou pra ir na missão foi a Annabeth. Então a Annabeth teve certo, assim, de se aproximar por interesse, porque no fim ela conseguiu a missão dela. Então, assim, os 3 têm uma missão de recuperar um raio que eles acham que está no mundo inferior, no mundo do Hades. Então, eles têm que sair do acampamento sem proteção nenhuma. Eles recebem ali algum dinheiro do mundo real, recebem alguns tipos de proteção, mas são 3 crianças que vão sair no mundo com monstros seguindo elas para elas tentarem ir pro submundo, onde tem gente morta, para tentar pegar um raio de volta que nem foram elas que roubaram. Eu vou tentar acelerar o processo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Durante o trajeto todo, eles são atacados. Eles entram num ônibus, aparecem uns monstros lá, umas mulheres que virou uns monstros e atacam eles. Eles vão parar numa vendinha, assim, pra comer alguma coisa, que aparece ninguém menos que a Medusa. Exatamente aquela mulher que se tu olha pra ela, tu fica petrificado, que tem as cobrinhas na cabeça. Exatamente, eles encontram ela tenta petrificar eles. Eles conseguem se livrar dela e matar e arrancar a cabeça dela. Achei bem legal essa cena. Gente, um ponto super importante. Eu esqueci até de falar. Lembrem que no início o Percy tava com a mãe dele, que eles tinham saído, né, pra ficar na semana lá no lago? Então, eles sumiram, né, depois disso. A mãe dele morreu e ele foi parar num acampamento. Nisso, o padrasto dele foi na polícia e disse que eles sumiram e aí tá todo mundo atrás dele, então o Percy é procurado. Só que acabaram vendo o Percy e acham que ele matou a mãe dele, porque a mãe dele sumiu, o carro tá detonado, tipo, e ninguém entende o que aconteceu e ele tá nos jornais como um possível suspeito. E o padrasto dele tá adorando a atenção, assim, da mídia em cima dele e dizendo que o Percy era problemático, que provavelmente o Percy matou a mãe dele e destruiu o carro, porque o tal do Gabe só tava afim do carro dele. Que ele tinha dito que não era pra destruir o carro dele e foi exatamente isso que fizeram. Então, assim, o Percy agora ele tá andando pela cidade tendo que meio que se disfarçar porque a polícia tá atrás dele. Porque até então ele é um suspeito de alguma coisa. Gente, eu já li o primeiro e o segundo livro, tá? Durante ambos os livros, sempre outros deuses aparecem pra ajudar eles de alguma forma ou pra prejudicar eles de alguma forma. Nesse primeiro livro, o Ares aparece pra ajudar eles. O Ares é o deus da guerra. O Ares é o pai da Clarice, a guria que fica enchendo o saco do Percy lá no acampamento. E ele quer ajudar eles a chegar no mundo inferior, mas ele quer que eles façam algo antes, que eles recuperem um escudo num parque aquático. E eles vão lá recuperar o tal do escudo, sofrem um pouquinho, acontece umas coisinhas lá, eles conseguem recuperar o escudo, então o Ares... Gente, eu imagino o Ares desse personagem aqui. Ele é todo machão, anda de moto, casaco de couro, assim. E o Percy e a Annabeth e o Grover não sabem se podem confiar nele, mas eles vão atrás lá pra tirar o escudo. Tem até uma parte legal nessa parte, é porque até então a gente sabe que vai existir um relacionamento entre o Percy e a Annabeth, né? Esse livro, gente, é antigo, eu não tô dando spoiler de livro novo, tá? É um livro antigo, a gente já sabe que vai rolar entre eles. Mas no primeiro livro eles são muito crianças, então assim, não tem nada de romance entre eles. Mas tem uma ceninha ou outra que um dos dois fica com a bochecha vermelhinha, sabe? Ah, eu achei fofinho, assim, mas não tem nada de romance. Então se é um livro que vocês estão esperando romance, não tem. E o livro não deixa de ser bom por causa disso. Esse era um medo que eu tinha. O livro é muito, muito bom, eu não esperava, assim, ó, e me surpreendi bastante. Então o Ares ajuda eles ali, eles conseguem recuperar o escudo. E o Ares arruma um transporte pra eles chegarem
até o mundo inferior, que é o mundo do Hades, que é o mundo onde eles acham que tá o raio. O Ares também meio que dá a entender que a mãe do Percy pode estar viva com o Hades lá no submundo. Que ela pode estar sendo meio que usada de refém pra fazer uma troca no futuro. E o Percy já fica todo empolgado, achando que realmente isso pode ser verdade. Então, o Ares meio que ajuda eles ali, dá uma mochila pra eles, dá um transporte, e eles seguem rumo ao mundo inferior. Só que você entra no mundo inferior, quem tá morto, né, gente? Que é tipo o inferno. E aí eles precisam... Aí eles chegam lá e fingem que eles estão mortos. Aí o cara, o porteiro, né, pergunta, nossa, como que vocês morreram? Aí os três falam, a gente morreu numa banheira. E o cara olha assim, os três ao mesmo tempo morreram numa banheira? E eles sim. Gente, é muito engraçado essa parte. É muito engraçado porque daí o porteiro começa a dizer que ele ganha muito pouco, que ele precisa de um aumento. E aí o Percy diz, não, se você deixar a gente entrar, a gente vai pedir um aumento pra você lá pro Hades, né, que é o deus do mundo inferior. E o carinha diz assim, vou deixar vocês entrar. E aí aparece uma cena que eu achei idêntica do Harry Potter. Gente, tem um cão de 3 cabeças, que meio que protege a entrada. Exatamente o fofo lá, o cão lá do Harry Potter. Ali eu fiquei, gente, quem que escreveu esse livro primeiro, que eu não parei pra olhar? Mas eu achei idêntico, eu fiquei assim, ah, tá, nossa, não podia ser mais plágio. De algum dos dois ali, alguém copiou um do outro. Eles conseguem passar pelo cão de 3 cabeças, porque o cão de 3 cabeças sentiu que eles estavam vivos. Então, né, não pode ter gente viva ali embaixo. Mas eles conseguem passar. E aí eles acabam encontrando, então, o Hades sentado no trono, que é o deus do mundo inferior. E o Hades tá putaço, querendo já... Ele já tentou matar o Percy várias vezes. É ele que manda os monstros atrás dos meios-sangues. Porque não é pra existir meios-sangues, eles são muito poderosos. Então, o Hades, né, o Percy já tareja, quer tentar matar o Percy. E aí o Hades fica, o que você tá fazendo aqui? Você veio trazer o meu elmo? E o Percy fica, elmo? O que é isso? E a gente descobre que o Hades também teve uma coisa roubada. Ele teve o capacete dele roubado. E ele acha que o Percy roubou o capacete dele. O Zeus acha que o Percy roubou um raio. Então todo mundo acha que o Percy roubou tudo. E o Percy tá dizendo basicamente assim, tio... Querendo não é tio dele, né? Tio, eu não roubei nada. Na verdade, eu vim aqui buscar o tal do raio. E o Hades diz, eu não tô com raio. E aí o Hades diz, Percy, na verdade, você está com raio. E o Percy, não, eu não tô com raio nenhum. Quando vê o Percy, começa a sentir um peso na mochila dele. Exatamente. Lembrem quem deu a mochila pra ele? O Ares, o deus da guerra. Exatamente. No caminho, o Ares deu uma mochila pra ele. A porra do raio tá dentro da mochila do Percy. Ela não tava esse tempo todo, acho que em questão alguma coisa mágica. Quando o Percy chegou na frente do Hades, tava lá o raio. E aí o Hades viu só, você é um ladrão mesmo, não sei o que. Aí o Percy, não, eu fui enganado, né? O irmão de vocês me enganou. E aí o Percy diz, tio, por favor, eu preciso levar o raio pro Zeus, pro Poseidon, entregar lá, dizer que não fui eu, que foi, né? Foi alguma tramóia que o Ares fez e me enganou, né? Nos colocou numa cilada. Só que o Percy vê que a mãe dele tá ali mesmo. A mãe do Percy realmente tá viva ali com o Ares. E aí o Percy, ele meio que tem 3 pérolas, uma coisinha pra poder fugir ali de baixo, porque o Hades vai tentar matar ele. Só que ele só tem 3, que seriam pra ele, pra Annabeth e pro Grover. Ele não tem pra mãe dele, então ele não tem como levar a mãe dele dali. E ele meio que deixa a mãe dele ali, ele toma a decisão de pegar o raio, conseguir levar o raio pro Zeus, e ele fala pro Hades, o tio dele, que ele vai conseguir o elmo dele de volta também, e aí ele vai liberar a mãe do Percy. Então o Percy consegue fugir dali e tentar levar o raio até o Olimpo. Só que quando o Percy consegue sair lá do mundo inferior, que ele tá com o raio na mochila, ele meio que sai numa praia, né, no mar, e aí o Ares tá na areia. E o Ares diz, era pra você estar morto. O Ares, o deus da guerra, o Ares que fez a tramóia ali com o raio, que botou o raio na mochila dele. E aí o Ares vai pra cima do Percy, e o Percy, com 12 anos, vai pra cima do deus da guerra. Melhor, acho que a melhor cena de todas é essa. O Percy chama o deus da guerra pra briga. Basicamente diz, e aí, vai ficar com medo? Vai ficar com medo de uma criança de 12 anos? Gente, o Percy é maravilhoso. Essa criança é maravilhosa, assim, olha... Maravilhosa. E o Ares fica, o quê? Você é uma criança, garoto. Você acha que eu tenho medo de você? E o Percy, então, por que você não tá vindo? Basicamente, o Percy começa a peitar o cara, dizendo, ué, tá dizendo que não tem medo, mas não quer vir me enfrentar. E os dois começam a se enfrentar. O Percy meio que dentro da água, porque ele já consegue fazer mais uns poderes. O Ares com uma espada gigantesca. Os dois começam a se pegar no pau. E aí, eu sei que um momento o Percy consegue machucar a perna do Ares. E o céu meio que fica preto. E o Ares vai embora. Ele abandona a luta ali com o Percy. Dá a entender que ele meio que foge.
Enquanto isso, a polícia tava vendo toda a briga do Ares e do Percy na areia. Só que, obviamente, eles não enxergam a espada, eles não enxergam a água subindo, porque tem uma névoa que eles conseguem botar, assim, nos humanos, que os humanos acham que estão vendo uma coisa, mas não estão. E aí, quando o Ares some, a polícia vem e começa a dar a entender que o Ares, na verdade, era um sequestrador que sequestrou o Percy. Então é essa história que sai nas notícias, que as crianças estavam sendo sequestradas pelo Ares. Então o Percy deixa de ser um suspeito do sumiço da mãe dele pra virar uma vítima de sequestro. E eles super entram, assim, na história, porque é uma forma de livrar eles ali, né? E o Percy até diz: ai, que saudade do meu padrasto. Vou poder voltar para ver ele agora. Tipo, o padrasto filha da puta tava fazendo tudo ali, né? Chamando atenção, dizendo que o Percy era o errado, e agora o Percy agora eu vou voltar, então. Essa parte também ficou super legal. E aí agora o Percy tem um raio dentro da mochila, então ele vai até o Olimpo pra devolver, porque ele tá correndo contra o relógio. Lembra que tem uma guerra que tem uma data pra acontecer, se o raio não apareceu ou se um não pedir desculpa. Aí o Percy consegue chegar no Olimpo, ele fica extremamente deslumbrado, né, de saber que aquilo dali existe. E aí ele chega, assim, numa sala onde tem vários tronos gigantes e tem um cara gigante, super bem vestido. E do lado tem outro cara gigante, vestido com roupas de praia. E aí o Percy diz: eu acho que aquele ali é o meu pai, né? É o do lado, vestido com chinelo, bermuda e camiseta havaiana. É o Poseidon. Então o Percy entra todo assustado, assim, pra dizer: Zeus, eu tô com o teu raio aqui, não fui eu que peguei, né? Eu tô trazendo de volta, foi meio que o Ares. E o Percy sentiu, quando ele tava lá no mundo inferior, ele sentiu uma presença muito forte de algo que eles chamam de Cronos, que é o pai dos deuses, que é tipo um titã, que eles picaram esse cara, esse titã, em pedacinhos e jogaram no submundo. Porque o cara era loucão, assim, o cara tipo matava todo mundo, então o próprio Zeus picou o pai dele e botou no submundo. Só que o Percy sentiu essa presença, o Percy viu que várias vezes, assim, um titã ele não pode morrer, tá, gente? E deuses também não podem morrer. Então, assim, então ali é uma forma temporária, assim, vamos dizer, de prisão. E o Percy começou a sentir nos sonhos dele o Cronos tentando falar com ele. Ele ouviu a voz do Cronos. Então, assim, o Percy acha que o Cronos agiu com o Ares, usou o Ares, né? Esse deus da guerra que botou o raio ali. Então, o Percy leva pra eles e fala: tá aqui o raio, o Ares estava envolvido, mas eu acho que foi o Cronos que fez tudo, né? O Cronos que tá preso lá no submundo, que tá fatiado, que não tá morto e que é extremamente perigoso. Então, o Zeus até pega o raio de volta, ele diz que o presente dele pro Percy é não matar o Percy. Então, assim, super grosso. E aí tem um momento até que o Zeus sai e o Percy fica frente a frente com o pai dele, que é o Poseidon. E aí acho que é super triste, sabe? Que o Percy acha que o Poseidon vai falar algo e tal. E uma coisa que o Poseidon fala é: estou muito orgulhoso de você, mas você não era pra existir. Basicamente isso, tipo, foi um erro. Ele não poderia ter... O acordo era que eles não poderiam fazer filhos. E eles não... E, se eu não me engano, né, os semideuses não podem ser criados pelos deuses. Eles sempre têm que ser criados pelos humanos. Então por isso que o Percy foi criado pela mãe dele. E o Poseidon, assim, realmente não tem nenhum tipo de relacionamento com eles e nem os outros deuses com seus filhos. O Percy fica bem triste, eu fico triste por ele, sabe? E é isso. O Percy sai do Olimpo, vai embora, o pai dele não faz muita coisa, não. Quando o Percy volta pro acampamento, o Percy tem um momento que ele acha o elmo lá do Hades, devolve e o Hades libera a mãe dele, tá? Então a mãe dele volta a viver. Uhul! Voltou a mãe do Percy. Tem um momento que o Percy volta pro acampamento, né? Porque já passou tudo, a guerra foi evitada, ele devolveu um raio que nem foi ele que roubou. E aí ele é traído por um amigo. Exatamente. O Luke, lembra aquele amigo que eu falei que é um dos mais velhos ali, que é um dos mais experientes, que ajudou o Percy ali em alguns momentos? O Luke tá trabalhando com Cronos. Exatamente, o Luke tá envolvido naquilo tudo. E ele, de novo, invoca um monstro pra tentar matar o Percy ali dentro. Ele invoca um escorpião diferente que pica o Percy ali dentro e o Percy quase morre. Eles conseguem salvar o Percy, obviamente, né? Se o Percy morrer não tem resto da história, mas então o Luke foge do acampamento. Então foi o Luke que convocou aquele cão infernal já ali do meio do livro. Então realmente o Cronos, que é o Titã, que é o pai dos deuses, que é uma coisa assim horrorosa, ele tá mexendo os pauzinhos dele pra sair, pra voltar a viver e comandar. E o Luke já diz pro Percy ali, o
o mundo dos deuses que a gente vive hoje vai ser muito diferente. O Luke, assim, sofreu uma lavagem cerebral, sabe? E tudo isso porque ele é indignado que o deus, que é o pai dele, que agora eu não lembro quem é, acho que é o Hermes, não quer saber dele. É basicamente aquilo que eu falei do relacionamento. O Poseidon também não faz nada muito de especial com o Percy. Só que o Luke não gostou disso, então o Luke foi pro lado do mal. Basicamente, literalmente tem problemas com o papai, e aí ele foi pro lado do mal. Aí como é que a gente acaba o livro? A gente acaba o livro com a Annabeth indo visitar o pai dela, que tem toda uma história com o pai dela, que é um humano, né, que ela não se dá muito bem com ele, mas ela acaba indo visitar ele, porque agora estão meio que em férias de verão, assim, do acampamento. O Percy volta pra casa da mãe dele, aí fica toda uma questão se o Percy vai voltar o ano que vem só pra estudar, ou se o Percy vai ficar o ano que vem todo. Então o Percy acaba indo pra mãe dele. E o Grover, ele tá em busca de um certificado de buscador, que é basicamente buscar um deus que tá sumido há muito tempo, que é o Pan, que é o deus, tipo um deus da natureza, alguma coisa assim. Lembrando que o Grover é um bode, então ele é todo natureza. E em 30 anos, várias pessoas vão atrás desse Pan pra tentar buscar ele e não voltam. Então o Grover, ele quer ter essa certificação de buscador pra conseguir ir atrás desse deus também pra resgatar. E ele consegue isso depois que ele ajuda o Percy ali a conquistar o raio. Então ele fez uma missão que deu certo e aí os diretores lá deram pra ele a certificação pra ele ir em busca do Pan. Então a gente acaba o livro com o Grover indo embora, indo fazer, né, essa missão aí que vai durar eternamente quase, em busca do Pan. O Percy tá super preocupado porque em 30 anos ninguém voltou, então alguma coisa está errada. E é isso que o Grover quer fazer da vida dele, ele quer sumir por aí. Então a gente acaba o livro assim. Me surpreendeu demais, eu não esperava que eu fosse gostar do livro, assim, tô muito feliz. Eu li o segundo, é uma leitura rapidinha, gente, é 300 e poucas páginas os primeiros. Adorei, já tô indo pro terceiro, extremamente ansiosa pro seriado também. Espero que tenham gostado, acho que o vídeo ficou longo. É fantasia, então a gente precisa contar o mundo, por isso que os vídeos ficam um pouquinho maior. Espero que tenham gostado, quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e até logo!